140 milhões de euros entre o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças. António Costa entregou Mário Centeno em público de uma maneira que nunca se tinha visto um chefe de governo fazer ao Ministro de Estado sem o demitir ou até sem a oposição arrasar. Mas Mário Centeno também entregou António Costa em público de uma maneira que nos deixa com uma ou duas peças deste puzzle por completar. Mas vamos olhar para essas peças. A 16 de abril, numa comissão parlamentar, Centeno tinha dito que ia cumprir de maneira rigorosa o contrato com o Fundo de Solução no que toca ao novo banco. Numa entrevista ao Expresso, e que foi gravada exatamente nesse dia, António Costa dizia a mesma coisa. Sabe, o orçamento prevê diferentes formas de mobilização do dinheiro. Essa verba, em concreto, como sabe, trata-se de um empréstimo do Estado ao fundo de resolução. O empréstimo não tem a mesma natureza de uma despesa realizada. Eu, quando compro um ventilador, é um dinheiro... Um empréstimo de longuíssimo prazo, Primeiro-Ministro, como sabe. Não deixa de ser um empréstimo. Mas, entretanto, tudo muda. 6 dias depois, a 22 de abril, aparece a novidade, que ninguém reparou. Numa resposta a André Silva do PAN e a Catarina Martins do Bloco, António Costa faz esta declaração enrolada no debate quinzenal em apenas 19 segundos. Aproveito para, respondendo assim, responder também a uma questão que me tinha esquecido de responder à senhora deputada Catarina Martins, que a auditoria sobre o novo banco que nós determinamos está em curso, só estará concluída em julho e é fundamental para fazermos as decisões que temos a fazer, nos termos, aliás, daquilo que está contratado. Esta resposta é uma contradição de termos. Não é possível fazer depender a auditoria do que está contratado, porque o que está contratado é que a transferência não depende da auditoria. O Primeiro-Ministro estava mal informado se estava e insistiu na ideia 15 dias depois. Então, na semana passada, a 7 de maio, era ainda mais claro numa resposta a Catarina Martins. No que diz respeito ao novo banco, a resposta que tenho para lhe dar não tem grande novidade relativamente à última vez que me fez a pergunta. Ou seja, a auditoria está em curso e até ver resultados da auditoria não haverá qualquer injeção por parte qualquer reforço do empréstimo do Estado ao Fundo de Resolução para esse fim. Só que nesta quinta-feira António Costa não sabia e já tinha sido feita a transferência do dinheiro. E nessa noite, o Primeiro-Ministro entalava Mário Centeno em público com uma declaração do seu gabinete ao Expresso e a seguir faria também esta declaração às televisões. Como o Expresso também diz, já pedi desculpas ao Bloco de Esquerda, já está explicada na minha nota, não tinha sido informado que na véspera o Ministério das Finanças tinha procedido a esse pagamento. Entretanto, Mário Centeno, que esteve quieto e mudo, ao quinto dia deu uma entrevista às TSF, esta manhã, a dizer isto. Podemos admitir, e terá havido um atraso, uma falha na comunicação entre o Ministério das Finanças e o Primeiro-Ministro no momento do debate quinzenal, mas posso lhe garantir não houve nenhuma falha financeira nem nenhum incumprimento. Bom, dispostas as peças aqui na mesa, permanecem dois mistérios. Quando é que António Costa se lembrou de fazer depender a transferência da auditoria, o que não está previsto nos contratos, e que faria o Estado entrar em risco jurídico? Outra pergunta. As finanças não acompanharam o que o PM disse no Parlamento 15 dias antes? Entretanto, outro tema. Na frente europeia, também bastante importante, temos um litígio que não antecipa nada de bom. O Tribunal Constitucional alemão contestou o programa do BCE que permite aos países europeus manter os juros baixos. E se isso não vier a ter repercussão na Europa, terá influência, de certeza, na política alemã, e tendo influência na política alemã, terá depois repercussões na Europa. E por cá, em termos de Covid, temos a excepcionalidade do PCP, que quer fazer a festa do Avante, mesmo com o Covid no ar. Com os comunistas é sempre Avante, o partido é uma muralha de aço, mesmo contra o vírus, mas desta vez a formiga no carreiro tem muita gente em um sentido contrário. É ou não um perigo fazer esta festa? Para debater estes temas, temos a Liliana Valente, jornalista do Expresso que acompanha o governo e o PS e que ainda está confinada em casa. Olá, Liliana. Olá, Vítor. No estúdio temos a Ângela Silva, jornalista do Expresso, que cobre a Presidência da República. Olá, Ângela, bom dia. Olá, Vítor, bom dia. Já é mais boa tarde, mas não faz mal. E também no nosso estúdio de podcasts temos o David Diniz, diretor adjunto do Expresso, e comigo faz a dupla residente neste podcast. Olá, David. Olá, desconfinadíssimo por aqui.
Estamos a gravar na terça-feira, dia 12 de maio, ao meio-dia e 15. Esta é a Comissão Política número 125 e eu sou o Vítor Matos. David, começo por ti. Nesta história toda, o que é que te causa maior perplexidade? O facto de António Costa entregar Mário Centeno em público, ele podia não ter feito e podia ter arranjado uma forma qualquer política para não fazer, ou o facto de não percebermos onde é que ele foi buscar aquela ideia de fazer depender a transferência para o novo banco da auditoria? A pergunta é boa. Eu acho que a tua descrição inicial daquilo que se passou foi muito relevante, porque, em rigor, há um ponto neste processo relativamente a António Costa que é bastante indecifrável. Aliás, neste processo, tudo o que diz respeito a António Costa é bastante indecifrável. Ponto 1. Não faz sentido nenhum que o Primeiro-Ministro, sobre uma matéria tão estrutural e tão importante, tenha duas opiniões diferentes numa diferença de muito poucos dias. E estamos a falar de uma matéria onde, na primeira vez em que foi questionado, só por acaso pelo Expresso, tenha dado nessa altura uma resposta bastante definitiva sobre a questão. António Costa disse-nos precisamente que não era possível interromper contratos com o novo banco, ou seja, fazer um pagamento diferente daquele que estava contratualizado, porque neste momento não se podia pôr em causa o sistema bancário, porque ele seria muito importante depois, digamos assim, na fase 2 desta crise. Ora, isto foi exatamente o que disse Mário Centeno hoje aos microfones da TSF. Exatamente sem tirar nem pôr. E, portanto, se o Primeiro-Ministro dá esta primeira resposta e depois no Parlamento, quando é confrontado pelos seus parceiros da esquerda, decide dar uma resposta diferente, isso só pode ter uma de duas explicações, que eu esteja a ver modestamente. A primeira é que António Costa não sabia do que estava a falar, num ou noutro momento. A segunda é que António Costa fez malabarismo político com uma questão que é bastante sensível. E isso entregou o Ministro das Finanças sem se reconhecer com a erro dele. Atenção, a questão do Ministro das Finanças eu acho que entra numa segunda fase, porque eu acho que a resposta que António Costa dá depois ao Expresso, quando é apanhado descalço, ou se quiseres na curva, com a falsidade que tinha dito perante o Parlamento, ou seja, de que só haveria transferências para o novo banco, depois de ser conhecida uma auditoria que o próprio Governo mandou fazer, quando essa transferência já estava feita no dia anterior. Ora, quando António Costa vem responder-nos a nosso Expresso na semana passada que pediu desculpa à Catarina Martins porque essa transferência já estava feita pelo Ministério das Finanças, mas que ele não tinha sido informado, ele quis passar uma culpa para o Ministro das Finanças. E passar uma culpa para o Ministro das Finanças, num processo onde ele sabe que ele próprio teve a mesma opinião que o Ministro das Finanças, sem acrescentar essa frase dizendo e sim, esta transferência tinha de ser feita, porque António Costa não acrescentou esta conclusão e esta é a conclusão necessária deste processo, a mim parece-me, ou para mim torna evidente que António Costa quis colocar uma espada sobre Mário Centeno. E isso é particularmente inexplicável, a menos que entremos naquilo que Mário Centeno recusa sempre, e o próprio António Costa também nas entrevistas, que é de psicologia política. E eu, em fenómenos de psicologia política, confesso, já não me consigo meter com grande ciência, porque o único facto que eu tenho, por certo, é que António Costa e Mário Centeno têm um problema sério para resolver, que é quando é que sai o Ministro das Finanças do Governo. E neste momento já me parece penoso que Mário Centeno dê entrevistas, António Costa dê entrevistas e que os dois sucessivamente tentem fugir à resposta que todos lhe pedem com inteira justiça. Mário Centeno sai ou não sai em julho e vai ou não para o Banco de Portugal. Muito bem. Passar à Ângela. Ângela, tu já acompanhaste muitos governos, pelo menos desde Cavaco Silva, suponho eu. Já houve muitas desautorizações de ministros das Finanças, que aliás eram ministros que costumavam durar muito pouco tempo. O Mário Centeno, neste caso, até é uma exceção. Neste caso, tu punhas mais a responsabilidade em António Costa ou em Centeno, que agiu por conta própria, ou como é que avalias este psicodrama entre São Bento e o Terreiro do Paço?
Olha, em primeiro lugar, comparando com N episódios a que já fomos assistindo em todos os governos, há uma coisa que eu sei, ainda bem que o Expresso ainda fez uma notícia com isto no sábado, porque o que eu não acho verdadeiramente normal, bem sei que estamos a viver tempos extraordinários, está tudo muito focado, quase monofocado na questão da pandemia, mas o que não é normal que os mídia, que os vários órgãos de comunicação social praticamente tenham deixado passar em claro um episódio que é de uma gravidade extrema, pelo que demonstra de desarticulação entre um Primeiro-Ministro e um Ministro das Finanças, que é Ministro de Estado. Eu acho que não é nada comum isto não se ter transformado num grande caso, porque isto é de facto um grande caso que mostra aquilo que o David acabou de dizer, que a relação entre o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças está irremediavelmente estragada. Agora, se me perguntas a quem é que se podem atribuir mais responsabilidades, eu acho que as duas, num ponto eu discordo com o David, eu acho que as duas declarações de António Costa sobre o caso do Novo Banco não são contraditórias. Ele, num primeiro momento, diz que tem que se cumprir o contrato e, num segundo momento, refere a uma cláusula que parece que não consta do contrato, que é ter que haver previamente uma auditoria. Portanto, eu acho que as coisas não são contraditórias. Ele concorda com Mário Centeno que o contrato é para cumprir, tu não podes neste momento pôr em causa a robustez do Novo Banco, porque o sistema financeiro não está para brincadeiras, e depois, num segundo momento, ele vem com a história da auditoria. E aí, eu acho que a palavra-chave, que também foi pronunciada pelo David, é malabarismo político. António Costa é dos políticos mais pragmáticos que Portugal alguma vez teve. É um político que a história dele fala por si, que põe os fins como meta primordialíssima e, portanto, eu acho que ele muitas vezes é capaz de não olhar a meios para atingir fins. Ele está neste momento a surfar uma onda de popularidade gigantesca. Ele não quer perder essa onda, ele quer conseguir levar o surfar da onda com êxito até ao Real e, portanto, ele sabe que neste momento injetar milhões em bancos, como injetar milhões na TAP, quando as pessoas estão verdadeiramente aflitas com o impacto económico e social desta crise, apesar dos imensos apoios que o Governo acionou, mas é evidente que há muita gente que já percebeu que vai perder o emprego, há muita gente que está a viver com dificuldades porque ainda não recebeu os salários e, portanto, neste preciso momento, naquela semana, o tema dos milhões para o Novo Banco era um tema absolutamente impopular. E, portanto, eu acho que António Costa geriu isto com malabarismo político e acho que Mário Centeno geriu isto sentado na sua secretária de Ministro das Finanças, incapaz de pôr em causa o cumprimento de um contrato. Claro que deviam ter falado, porque Costa já tinha vendido a tese da auditoria 15 dias antes, não falaram, bom, isso é o que o David disse, portanto, só basta perguntar quando é que Mário Centeno sai do governo, porque esta relação não é de manter, não é salutar que se mantenha por muito mais tempo. Muito bem. Liliana, tu que acompanhas o governo, há muito tempo que se especula sobre esta qualidade da relação entre Mário Centeno e António Costa. Este é mais um sinal de que isto está para acabar, que Centeno está mesmo de saída. Quer dizer, o Primeiro-Ministro não teve pejo em queimar o Ministro em público. Quer dizer, isto não é uma coisa normal. Não, eu nisso estou de acordo tanto com a Angela como com o David. Acho que é um caso que, não estando a passar pelos pingos da chuva, está a passar entre o Covid, não é? Está a ser um bocadinho, se calhar até desvalorizado, mas isso também convém aos próprios. Tu perguntavas-me se isto era um bocado o sinal, não é? De que a relação deles já não é o que era. Eu lembro-me que até houve uma alteração nos termos, eles agora falam em falha de comunicação, já não é um erro de percepção mútuo, como existiu na altura da Caixa Geral de Depósitos. Já não é o primeiro problema de descoordenação entre os dois. Na altura da Caixa Geral de Depósitos e da nomeação de António Domingos para a Caixa Geral de Depósitos, isso foi bastante evidente. Mas eu acho que o que aconteceu aqui, e até da reação do próprio governo, que foi de António Costa tentou encerrar o assunto no dia a seguir a dizer sim, mas eu já pedi desculpa, foi um erro de percepção, de uma falha de comunicação, portanto, seguimos em frente. Mas há aqui duas vertentes nesta história. Uma é que Mário Centeno fez a transferência sem avisar o Primeiro-Ministro e aqui há uma assunção de foi uma falha de comunicação, nós não avisámos a tempo que isto tinha acontecido. E a outra questão que é o ter feito a transferência sem a dita auditoria. E nesta questão,
há aqui duas coisas muito interessantes. Uma é que António Costa fez passar a ideia e até que era preciso a dita auditoria, que só chegaria em julho, mas nós vimos, por exemplo, uma notícia no Público a dizer que não, que ele não se estava a referir a essa auditoria, estava a referir-se a uma auditoria prévia, que é, na verdade, uma validação das contas que é feita, que nunca é pública, e que... Mas há aqui uma questão de jogo de palavras para quase uma desculpabilização daquilo que António Costa tinha dito. Por outro lado, também me parece a mim que há claramente se não é passar a culpa, porque a palavra culpa às vezes parece que queima, é um passar a responsabilidade para o Ministro das Finanças, e sobretudo num dia em que o fez. Nesse dia, Mário Centeno acordou de manhã com uma notícia do Frankfurt Allgemeine, que já pela segunda vez cita várias fontes europeias a dizerem que ele é incompetente e que está de saída do Eurogrupo. E o timing aqui também eu acho que é de notar, porque Mário Centeno não tem só decisão de se fica ou não no governo, é se fica ou não no governo e se fica ou se candidata ou não a um segundo mandato no Eurogrupo. E nesta altura, essa é uma questão muito importante, porque na Europa aquilo ainda anda um bocadinho às avessas, ainda está muita coisa por concluir, e se seguisse a máxima de António Costa de que não se mudou os generais a meio da guerra, se calhar Centeno ficaria. Mas eu acho que nesta altura deixa só lembrar que hoje na entrevista à TSF, pela primeira vez... Já é notório cansado se ele vai continuar ou não. Mas, Liliana, só lembrar que pela primeira vez Mário Centeno, na entrevista que deu hoje à TSF, deixa, de facto, assume que pode estar de saída, deixa no ar que pode estar a avaliar se fica ou não, portanto assume pela primeira vez que poderá eventualmente sair do Eurogrupo e do ministro, portanto, sair do ministro terá que sair do Eurogrupo, sair do Eurogrupo não está forçosamente do Parlamento, do Governo. Mas, David, alargando aqui um bocadinho a questão da descoordenação, esta semana não foi a única descoordenação que nós assistimos no Governo. Houve uma série de descoordenações e começou tudo com a questão da segurança social e do layoff, com o ministro Cisa Vieira a tirar culpas para a ministra Ana Mendes Godinho, depois sobre o tom e a música que se tocava na TAP por Pedro Nuno Santos, e ainda sobre Fátima, a Ministra da Saúde também cometeu imprudência de dizer que aquilo se podia realizar se fosse uma coisa feita ao estilo da CGTP. Quer dizer, isto no fundo é o quê? É o efeito do Covid na governação, do monotomatismo, estão todos muito cansados, estão todos muito focados e, no entanto, desfocaram-se de tudo. Eu acho que há uma explicação bastante razoável, não desculpabilizatória, mas bastante razoável para aquela fase em que entramos agora, e que eu acho que pode, ou que eu temo que pode vir a acentuar essa tendência que tu anotaste bem, de maiores dificuldades, se quiseres, de comunicação e decisão do próprio governo. É que a decisão de fechar um país é uma decisão que, do ponto de vista político, é evidentemente muito difícil de tomar. Mas é uma decisão muito fácil de concretizar. É claro que o governo nunca saberia se os portugueses reagiam bem ou não. Mas era fácil de implementar, digamos assim. É dar uma ordem, dizer às pessoas, vão para casa, não podem sair, estamos em estado de emergência, e as pessoas incrivelmente reagiram muito bem. Aliás, os dados de pós-início de desconfinamento são exemplificativos do bem que os portugueses reagiram. É que nem o desconfinamento levou os portugueses a sair de casa. O contágio, o R em Portugal, deve estar realmente muito baixo, tendo em conta os dados de contágios que estamos a verificar. O que é muito mais difícil de implementar do ponto de vista político é a reversão deste processo. E a reversão tem desde logo à cabeça um obstáculo gigantesco que foi exatamente o que foi imposto na cabeça das pessoas no início, que é o medo. E o medo não se desconfina de um dia para o outro. Não há nenhuma hipótese de desconfinar o medo de um dia para o outro. Isso não desculpa as descoordenações do governo, não é? Não, mas o que eu te digo, onde eu quero chegar é aqui. É que a partir do momento em que começas a desconfinar, as decisões são tecnicamente muito difíceis porque tu estás a experimentar uma nova realidade. E experimentar uma nova realidade, eu vou ter que resumir isto porque eu gostava de tirar uma conclusão. Eu vou resumir se calhar assim.
É assim, é fácil de implementar um layoff simplificado. Quer dizer, não é nada fácil, é ultra complexo e foi muito difícil, e é ajustamentos, mas faz-se. O problema é que agora, o layoff que foi previsto ou inicialmente apontado para 2 meses, toda a gente percebeu ao fim das primeiras 2 semanas que não dava para 2 meses coisa nenhuma. Nós vamos ter de ter layoff, seja em que versão for, claro. durante N meses. Claro. Porque nós não vamos ter uma economia normal. Quando falamos de creche de um Ou momento então para o tens outro... ou então tens despedimentos em barda. Não, e os donos mesmo dos assim vamos restaurantes, ter, como é que fazem? mesmo assim vamos ter despedimentos em barda. Ok. Essa será a conclusão. Mas layoff já disse, creche, de repente o governo muda de ideias e diz, ok, vamos retomar as creches a meio de maio, e depois começa a definir-se os detalhes com a DGS. E a DGS, que é o novo dono disto tudo, e não estou a dizer isto do ponto de vista com um pejorativo, mas de um ponto de vista realista, é o novo dono disto tudo. A DGS, de repente, diz, as crianças não podem partilhar bonecos. Isto é absolutamente irrealista e toda a gente percebe que é irrealista. E nós vamos ter muitos exemplos disto o tempo todo. Como já tivemos nos lares esta manhã, o governo de um momento para o outro passa a ter um plano para os lares e o setor não é informado e fica de repente em pânico. A mesma coisa para os restaurantes. Há uma ordem para os reabrir na próxima segunda-feira e os restaurantes, os donos dos restaurantes estão em pânico, não fazem ideia como é que sobrevivem com estas regras. Como é que se pode pôr uma mesa afastada da outra 2 metros e manter um mínimo de margem de lucro. A mesma coisa para as ligações por avião. Mas como é que a TAP vai fazer voos? Vai fazer voos como? Nem a União Europeia definiu regras. Nós não temos regras para a TAP. De repente há notícias ou vídeos a circular de voos que vêm cheios. Sim. Isto é incomportável. No aeroporto as coisas não podem funcionar da mesma maneira. Para as praias, a ideia de ter praias com ou pagas, ou vigiadas por drone, e depois como é que se tira as pessoas de lá? Tudo isto é experimentalismo puro. Eu não estou a culpar ninguém por isto. Eu percebo perfeitamente que toda a gente esteja em pânico com o regresso do vírus e que toda a gente tenha a percepção de que se tivermos um R em 2, ou em 1, 3, ou em 1, 4 e milhares de casos e as urgências a encher, que isso vai criar um pânico generalizado e uma quebra ainda maior na economia. O que eu estou a dizer, e com isto concluo, é que, infelizmente, eu não creio que isto vá funcionar. Infelizmente, eu não creio que seja possível fazer um novo normal que é metade do normal. Isto lembra-me a capa da Time desta semana, que é absolutamente maravilhosa e que tem, eu não sei se vocês já viram, se não viram é fácil, basta dar um salto ao site ou às redes sociais da Time, que tem uma daquelas placas em inglês dizendo Open, só que o N do fim está partido e colocado no início. E o Open de repente transforma-se em Nope. E não está aberto. Meia economia não é uma economia aberta. Por isso é que eu acho que não é comparável, Vítor, acho que não são comparáveis as descoordenações, por exemplo, no caso do Ministro da Economia ou da Ministra da Segurança Social ou mesmo da Ministra da Saúde, com o caso do Novo Banco ou mesmo com o caso da TAP. Quer dizer, acho que o Governo até tem estado bastante articulado e até acho que é um caso de sucesso a forma como o Governo conduziu todo este processo nestes últimos 2 meses. Porque, repare, é perfeitamente normal que no caso do layoff, se há atraso, o Ministro da Economia reconhece os atrasos, a Ministra da Segurança Social fica chateada. Quer dizer, isso faz parte do dia-a-dia da relação entre ministérios em qualquer governo. Disso nós temos N ao longo da história dos sucessivos governos. Ou mesmo a Ministra da Saúde... E com esta pressão mais normal ainda que aconteça. E com esta pressão mais normal ainda. Portanto, eu acho que isso não é comparável. Agora, outra coisa é o caso do Novo Banco, porque aí sim tu tens uma clivagem entre a postura do Primeiro-Ministro e a postura do Ministro das Finanças. E da TAP também. E também no caso da TAP, porque aí é uma questão estratégica. Portanto, o Ministro das Finanças hoje na entrevista foi perentório. Quando falaram na hipótese de nacionalização, ele diz never. E o Ministro das Obras Públicas não o diz. Portanto, eu acho que aí tu tens... Aí o Primeiro-Ministro concordou com o Ministro das Finanças. Exatamente. No último debate quinzenal... Deixa-me perguntar-te uma coisa. A oposição não tem sido muito reativa. Já acabou o estado de emergência, Rui Rio até já voltou a fazer perguntas no debate sobre a TAP. Mas diz uma coisa, quer dizer, a oposição também não tem estado presente eu acho para que não apontar tens estes casos, nomeadamente o Novo Banco, não é? Não tens tido oposição, ouve lá. O Rui Rio veio protestar contra a injeção de milhões na TAP, não foi? Ou no Novo Banco? Pronto. Mas na questão política que havia a agarrar e a abocanhar qualquer líder da oposição que tivesse
a funcionar em pleno, tinha abocanhado, era a divergência entre o Ministro das Finanças e o Primeiro-Ministro, e o Rui Rio nem sequer falou nisso. Portanto, eu acho que tu neste momento não tens praticamente oposição. E essa é outra das coisas que corre a favor do Governo, que aliás as sondagens são impressionantes, os índices de popularidade do Governo. Isso tem que ver com mérito próprio, mas também tem muito a ver com o facto de não estar a haver o escrutínio normal e que se espera que regresse, porque é salutar que regresse. Era antipatriótico, talvez. Mas, Liliana, passo para ti, mudando de tema, que é um tema bastante importante. Tu falaste esta semana com o Augusto Santos Silva, com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, que te admitiu que a decisão do Tribunal Alemão Constitucional, o Tribunal Constitucional Alemão contra o BCE, acarreta riscos para Portugal. E podes dizer-nos que riscos podem ser esses? Quer dizer, para além da questão dos juros, pode ser uma Alemanha mais dura e mais condicionada nas negociações que se avizinham agora na resposta à crise? Sim, eu acho que tens aqui duas questões. Tens uma questão mais financeira dos mercados, em que, quando foi conhecido a decisão do Tribunal Constitucional Alemão, que houve um aumento dos juros, não foi uma coisa tão elevada quando foi, por exemplo, quando a Lagarde cometeu aquela gafe que fez disparar os juros da Itália. E depois tens uma questão mais política, que tem a ver com a pressão política da própria Alemanha nas decisões que estão para tomar. É verdade que a Alemanha tem uma realidade constitucional muito sólida e que está habituada também a trabalhar com elas e com os seus limites, por assim dizer. Mas, obviamente, no plano político, isto pode ter, obviamente, algumas condicionantes, sobretudo para os programas que se estão a desenhar na Europa e que tardam em desenhar. Aliás, António Costa tinha dito que Ursula von der Leyen ia apresentar o programa no dia 6 de maio. Ela nunca se comprometeu bem com uma data e ainda não o conhecemos. Estará para breve, mas ainda não o conhecemos. Obviamente que acho que isto, do ponto de vista dos equilíbrios europeus, pode trazer alguma novidade. Há aqui uma questão que é importante salientar, que é Portugal, não somos obviamente só nós, não é? Toda a Europa está muito dependente daquela que vai ser a resposta europeia à crise e também está muito dependente do qual a Alemanha estiver empenhada nessa resposta europeia, porque estamos a falar de todo o programa de retoma e como nós temos estado a falar nesta Comissão Política, o que aí vem é muito negro, não é? Nós vamos ter de ter layoff durante se calhar mais tempo. Pode não ser com o regime atual, mas para evitar despedimentos que vão existir, vamos ter de ter um plano de emprego, vamos ter de ter um plano de retoma e vamos ter de ter dinheiro para isso. E a questão que se coloca aqui é se esse plano de retoma que virá agrafado ao orçamento europeu será por via de subvenções, como é feito, como é partilhado o quadro financeiro plurianual, ou se será por empréstimos, aumentando cada vez mais a dívida dos países. E para países como nós, que temos já uma dívida que não é pequena, obviamente que isso traz esses riscos de sempre anectados. Só fazendo aqui voltar atrás, porque eu estava a ouvir a Ângela e o David sobre esta questão da descoordenação. A questão é, por exemplo, na Europa eles não estão muito descoordenados, mas pouco vale essa coordenação, porque não somos nós que mandamos, por assim dizer, mas nesse aspecto Mário Centeno e António Costa estão no mesmo barco, por assim dizer. Mas eu estava a ouvi-los a falar e há também aqui uma coordenação que eu achei interessante esta semana, e esta é uma coordenação, que é os elogios à banca. Tanto o Mário Centeno como o Cisa Vieira, esta semana, ou a semana passada, estava eu, decidiram fazer elogios ao comportamento da banca. E nesta altura, isto é importante, até porque as empresas estavam a queixar-se que o dinheiro não lhes chegava, e não lhes chegava porque as linhas exatamente do Banco Central Europeu, não foram estas que foram postas em causa, mas foram o programa anterior, mas que poderia ter o mesmo efeito, não estavam a chegar às empresas por via da banca. E agora temos dois governantes, dois ministros de Estado, a decidirem fazer um grande elogio à banca, e acho que essa, além das descoordenações, esta foi uma coordenação curiosa. David, as instituições europeias devem responder ao Tribunal Constitucional Alemão. Quer dizer, se o direito europeu se sobrepõe ao nacional,
nem sequer deviam considerar aquele acórdão como válido. Simplesmente deviam ignorá-lo, ou não? A pergunta é lógica. Eu diria que a resposta deve ser sim, ou seja, nem preciso dar a minha opinião. Tendencialmente, aquilo que eu vi da reação do próprio BCE, que 2 dias depois, ou 3 dias depois do que foi dito pelo Tribunal em Karlsruhe, decidiu fazer uma nova compra de dívidas europeia. Eu acho que isso é uma resposta bastante clara, sem ser uma resposta por escrito. E a resposta do Ursula von der Leyen, que durante o fim de semana ameaçou a Alemanha com um processo por incumprimento, dada a decisão do Tribunal Constitucional Alemão, que alega a Comissão Europeia interfere com o legado, ou melhor, com a jurisdição europeia, digamos assim. Portanto, e a independência do BCE, e com a independência do BCE. Face a estas duas reações, eu diria, a Europa não vai responder. Agora, e eu acredito, europeísta profundo, quase de fé, dir-te-ia à partida toda a razão. Mas é bom que tenhamos consciência de que isto cria um risco político gigantesco na Alemanha. Por causa da Alemanha. E eu não estou a dizer gigantesco porque vai haver mais pressão e a Alemanha vai endurecer. Não, é um absoluto desconhecido o que acontece na Alemanha depois disto, porque uma não resposta do BCE em 3 meses vai obrigar o Tribunal, no sentido de vai implicar que o Tribunal Constitucional Alemão volta a pronunciar-se. E volta a pronunciar-se muito provavelmente colocando um peso gigantesco sobre o Banco Central, o Banco Central alemão e sobre o governo alemão, sobre os passos seguintes a dar. E isto pode criar uma bola de neve gigantesca dentro da Alemanha, que pode muito bem implodir com o sistema político alemão tal como o conhecemos. E vou só acrescentar... interromper uma coisinha, que ontem um economista cujo nome eu não sei, mas no Financial Times falava da hipótese de um Brexit alemão. Quer dizer, no limite... Mas isto não é improvável. Tu corres o risco... Obrigas-me a ir ao FT, isso é importante. Porque eu acho que isso não é... Nós temos de ter isso na cabeça. Essa hipótese não pode ser excluída. E repara que nós estamos num momento muito sensível na Alemanha, onde a chanceler Merkel pré-anunciou há mais de 1 ano que sairá da liderança do governo alemão. E estamos num momento em que o próprio partido da chanceler Merkel viu há 2, 3 meses a líder que estava em funções demitir-se sem condições de liderança interna, sem um líder à vista e com um sistema político mais dividido do que esteve. Nunca tanta gente pensou ir ter tantas saudades de Angela Merkel. Mas vamos ter. E esta é uma circunstância particularmente sensível, e esta decisão do Tribunal Constitucional alemão acontece precisamente porque a Alemanha está nesse momento sensível. Não em cima disso, mas acontece porque o pressuposto é esse. Porque fosse o pressuposto outro, provavelmente esta decisão não tinha palco político para acontecer. Ângela, e transpondo isto para o palco nacional, que influência é que isto pode ter em Portugal? Quer dizer, com toda esta incerteza, António Costa pode continuar a dizer que não fará a mesma austeridade. Nós nem sabemos sequer o futuro da Alemanha, que é o motor político, económico, mas também político, a balança política da Europa. Eu acho que isso nós, aliás, falámos já aqui num dos últimos... numa das nossas últimas conversas. Quer dizer, eu acho que há aí dois pressupostos que são bem assentes. Um deles é que, como é óbvio, o país já percebeu que vai haver austeridade. Não estamos a falar da austeridade tal como a interiorizámos na última crise financeira. Portanto, a austeridade agora tem outro rosto, é de outra forma, mas acho que as pessoas todas já perceberam que se a austeridade significa terem que apertar os cordões às suas próprias bolsas, isso está aí, já começou e vai continuar, portanto. E o Governo, como é evidente, vai ter que acautelar. Aliás, Mário Centeno diz hoje na entrevista à TSF que espera regressar em relativamente pouco tempo a um equilíbrio das contas públicas em que quase consiga recuperar o excedente. Portanto, quer dizer, se ele continuasse Ministro das Finanças, poucos acreditam que continue muito tempo, é evidente que ias ter austeridade e provavelmente essa é uma das grandes clivagens que há entre ele e o Primeiro-Ministro. Aliás, repara, o Presidente da República chamou Mário Centeno a Belém quando começou esta pandemia e estava muito preocupado, entre outras coisas, com a hipótese dele sair do governo. Achou que era muito importante ele continuar. Marcelo chegou a dizer, aliás,
que ele era uma espécie de... que era vital ele continuar no governo, porque sabe que ele é um garante, é um seguro de que o equilíbrio nas contas públicas nunca será facilitado. E esse é um dos medos que eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa tem, é que, saindo de Mário Centeno, qual é o perfil de Ministro das Finanças que António Costa vai querer? Porque é bem provável que ele queira uma pessoa de Centeno sair, que ele queira uma pessoa da sua estritíssima confiança, e também é muito provável que ele queira uma pessoa com outra flexibilidade no que toca à gestão das contas públicas. Eu acho que António Costa nunca será desleixado nessa matéria, mas apesar de tudo há graus de desleixo e de zelo quando estamos a falar de controle do déficit e de sonhos de superávites, e portanto acho que tudo isso não é indiferente até no tipo de relação que eles estão a manter nesta altura. Muito bem, olha, e para terminarmos os temas, uma pergunta para todos. Podes começar tu, Liliana. Não há festa como esta. A festa do Avante realiza-se todos os anos desde o 25 de Abril e este ano, apesar dos problemas com este tipo de eventos públicos por causa da pandemia, o PCP faz questão de realizar a festa do Avante, garantem que vão ser criativos. Dizer, como é que é possível realizar um evento destes sem risco ou sem pôr muita gente em risco? Deixa-me só fazer aqui uma à parte jornalística, que é, finalmente vamos ter um motivo original de reportagem na festa do Avante, coisa que andamos sempre todos os anos a inventar quem é que reportagem vamos fazer do Avante. Desta vez vamos ter de certeza motivo para falar sobre o Avante e vai ser divertido. Máscaras vermelhas com a foice e o martelo. Eu acho que é assim, o PCP já nos habituou a que nestas coisas consegue ser às vezes criativo, mas eu acho que o PCP não se apercebeu de uma coisa, e acho que vai cometer o mesmo erro da CGTP. Apesar de nós ainda estarmos a quase 4 meses de distância e muita água vai correr debaixo da ponte, mas eu acho que isso é um erro político, de um erro de avaliação política que o PCP pode estar a cometer, que é... isto irrita as pessoas, porque não irrita só os católicos que queriam ir celebrar o 13 de maio, não, irrita as pessoas que estão confinadas em casa e de repente há a possibilidade de o PCP poder ter aqui um regime de exceção como a CGTP teve no 1º de maio. E isto sem tirar validade ou estar sequer a dizer que eles não vão cumprir as regras. Eventualmente eles vão arranjar de uma maneira muito criativa. A festa do Avante vai durar um mês para poder ir o mesmo número de pessoas, vais ter concertos de outra maneira, com lugares marcados, não sei, com as pessoas divididas, não vais ter campismo, não faço ideia, pode ser muito criativo, mas a verdade é que isto provoca em muitas pessoas algum sentido de irritação por sentir aqui que pode haver uma exceção. E não é só a direita que se fica irritada com isso, e é por isso que eu acho que é um erro de avaliação do PCP se quiser continuar com esta ideia. Ângela, o PCP desvalorizou sempre a questão da pandemia com algumas declarações a dizer que isto era tudo uma questão de... Sobretudo quando falava do estado de emergência. Sim, foram medo, alarmismo, e o PCP foi o último a desmarcar as agendas. O próprio Jerónimo de Sousa disse que tinha 73 anos lá na manifestação no 1º de maio, 73 anos, mas com grande pujança e vigor. Quer dizer, não há aqui um problema político do PCP aparentemente valorizar mais a luta e aquilo que são os princípios ideológicos e a doutrina política do partido em relação a uma coisa tão grave como as vidas humanas? Sim, mas ouve lá, independentemente do que o PCP valorize ou não valorize, a questão é que foram impostas regras ao país e, portanto, não é permitido agora haver um partido que tem um regime excepcional porque está contra o estado de emergência. Quer dizer, nós sabemos que o próprio Primeiro-Ministro, a dada altura, teve reticências relativamente ao estado de emergência, mas claro que isso não o levou a pôr em causa o cumprimento. Portanto, quer dizer, não faz sentido a forma como o PC se quer pôr à margem daquilo que são as regras que estão a vigorar para todos os portugueses. Isso já se viu no 1º de maio,
porque independentemente de eles terem conseguido fazer aquilo que o Francisco Assis chamou uma coreografia norte-coreana, de facto aquela disciplina foi uma coisa impressionante e as pessoas estavam distantes umas das outras, ok? Agora, virem autocarros do Seixal, quer dizer, eu se quisesse naquele fim de semana ir visitar os meus filhos que estão no outro concelho, não podia ir. E os comunistas puderam vir do Seixal para comemorar o 1º de Maio. Portanto, isto é absolutamente inaceitável. E eu não estou a ver, já fui várias vezes à festa do Avante, não estou a ver como é que tu tens centenas de jovens a acampar ou tens milhares de pessoas a assistir a concertos. A criatividade vai ter que ser estratosférica, portanto, ou realmente transforma-se numa coreografia norte-coreana monumental, ou não percebes como é que aquilo vai ser feito, e portanto eu acho, aliás, que não é de excluir em absoluto a hipótese do PC odiar a festa ou transformar aquilo noutra coisa. Quer dizer, a festa tal como ela sempre existiu não pode existir este ano, isto parece-me óbvio. Acho que o Primeiro-Ministro está muito preocupado em manter uma boa relação com o PC e percebe-se isso, ou com a CGTP, porque houve os protestos dos trabalhadores, como é óbvio, se a situação for aquilo que se antecipa, vão voltar e, portanto, tentar tratar o PC nas palminhas transformou-se numa prioridade política, não só para o Primeiro-Ministro, mas também para o Presidente da República, que acho que aqui também acabou por facilitar as coisas e está a ser bastante criticada à direita por isso. David, isto é o PCP a desvalorizar a questão sanitária e da saúde, ou é o PCP que precisa do dinheiro da festa para continuar a funcionar? O partido tem 1 milhão de euros de prejuízo por ano, que vai tapando com vendas de imobiliário, e a grande fonte de receita é a festa do Avante. Não acho que seja a desvalorizar. Aliás, eu não vi propriamente no 1º de Maio nenhum indício de que o Partido Comunista ou a CGTP, que é uma filial, digamos assim, do PCP bastante fiel, passa o pleonasmo, nenhum indício de que não houvesse preocupação com as regras, com a saúde pública, com nada disso. É que não vi mesmo. E eu passei por lá. Eu passei por lá e vi com os meus olhos. Houve um cuidado extremo. Passado 20 minutos, meia hora, já não havia nada daquilo. As pessoas saíram ordeiramente, com distanciamento, nada disso. Agora, vejo que o PCP tem necessidade de agarrar os seus momentos simbólicos para os celebrar. Como de resto vi na Assembleia da República a necessidade de celebrar o 25 de Abril. Como de resto vejo que o Estado continua a celebrar. Portanto, a mim parece-me natural que o PCP diga não. A festa é nossa, não há festa como esta e alguma festa se fará. Não vejo nenhum problema nisso, desde que o PCP perceba que a festa desta vez não será como sempre foi, e também me parece evidente que o PCP saberá fazer. Agora, é evidente que não há nenhuma hipótese de em setembro meter as milhares de pessoas que costumam ir à festa. Eu próprio já lá fui algumas vezes e tenho muita pena de não ter ido mais, porque são ótimas, com barracas espalhadas por todo lado e toda a gente a comer sem pelo nem agravo junta umas das outras, como é normal, em situação normal. Nós não estamos numa situação normal. Portanto, a festa terá de ser adaptada, seguramente far-se-á, porque o Primeiro-Ministro já fez muita questão de dizer que aquilo não é um festival, é uma espécie de festa política, acho que foi essa a expressão dele. É evidente que é um pleonasmo, mas a verdade é que há muitos modelos em que o PCP pode reinventar a sua festa, nem que seja para dizer não estivemos todos aqui, mas alguns estivemos e o país viu. De resto, até com um bocadinho de trabalho de bastidores, até conseguem transmissão televisiva. Só que uma parte, e não precisa de levar autocarros, porque já é no Seixal, portanto já se pode fazer lá. Bem visto. Bom, então e agora vamos ao que não nos sai da cabeça. Então vamos começar por ti, Ângela. O que é que não te sai da cabeça? Olha, não me sai da cabeça o caso da menina que foi morta no Concelho de Peniche, a Valentina. Bom, o caso é uma monstruosidade, portanto marcou toda a gente. Agora, o que me faz mais confusão até, agora na análise do que se passou e do que vinha de trás, é a forma como a Comissão... Confesso que não sei o nome da comissão, sou péssima em nomes e em siglas, mas pronto, há comissões que é suposto acompanharem... eu por acaso acho que não é essa, mas pronto, que é suposto acompanharem as famílias que dão sinais de terem problemas, de serem famílias desestruturadas, ou o caso de crianças que não estão bem integradas no seio familiar. Esta menina tinha sido referenciada porque tinha fugido de casa do pai, tinha sido encontrada pela polícia, e uma criança que foge de casa do pai, que na altura tinha 8 anos, há um sinal de alarme. Ela foi referenciada, foi acompanhada, mas rapidamente a família teve alta,
alta, digamos assim, portanto o processo foi arquivado, e a questão que agora aqui se pergunta é como é que é possível. Eu acho que é preciso perguntar a essa comissão, é preciso perceber se não há depois novas visitas, novos rastreios, novas avaliações, porque como se prova agora, havia um problema gravíssimo na relação da miúda com o pai, e portanto o que me choca muito, para além do caso que chocou o país inteiro, é perceber como é que estas comissões estão a acompanhar estes casos. Não é o primeiro em Portugal e provavelmente vamos voltar outra vez à história da falta de meios, da falta de condições de trabalho. Acho que é importante perceber como é que estas coisas se processam, porque não é aceitável que se arquive um processo quando há uma péssima relação entre uma miúda e um pai que acaba no estado em que acabou. Liliana, que não sai da cabeça? A mim o que não me sai na cabeça continua a ser o coronavírus, não é? E os surtos que têm aparecido. Há umas 2 semanas ouvi uma reportagem no New York Times sobre um surto numa fábrica, não sei se chama fábrica, a unidade de produção de carne de porco, que era um dos principais focos de infecção no país. E isto é importante a vários níveis, porque e nós cá também tivemos o caso da Avipronto na Azambuja, que é atualmente um dos surtos maiores que existe de infecção por coronavírus. Isto é importante porquê? Porque eu gostava de salientar isto porque as fábricas de produção alimentar foram das que se mantiveram em funcionamento, e muitas delas dão trabalho a pessoas mais desprotegidas. Neste caso, nessa fábrica dos Estados Unidos, trabalhavam muitos refugiados e imigrantes, onde há trabalho mais desqualificado, e também porque diz muito também sobre a nossa necessidade, a nossa alimentação, e se calhar devíamos pensar todos um bocadinho melhor naquilo que andamos a comer. David, e a ti o que é que não te sai da cabeça? Não me sai da cabeça o que eu vi ontem de Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do Futebol Clube do Porto, depois de uma audiência com o Presidente da República, que eu creio ser uma pessoa que merece o respeito de todos os portugueses, a dizer em público e a voz alta que se calhar com estas regras era melhor não haver campeonato de futebol e atribuir o título ao Futebol Clube do Porto. Eu também gostava de dizer ao Presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, não sendo eu do Futebol Clube do Porto e portanto com esse preâmbulo feito, que acho que se a regra é acaba-se o campeonato e entrega-se o título ao Futebol Clube do Porto, eu não vejo nenhuma razão para que o meu Sporting não tenha também o título de campeão. Eu sei que ele é quarto, mas assim como assim, não havendo regras, pode ser só aquela que nós queremos. Parece-me bastante tonto fazer o povo passar por tonto no momento em que evidentemente todos nós procuramos algum regresso à normalidade. Regressar também este barulho à volta do futebol é uma coisa que todos nós dispensávamos muito. Ser campeão à pala da Covid não fica bem a ninguém. David, eu e a Liliana teríamos uma opinião diferente em relação ao campeonato ao Sporting, mas adiante. Olha, a mim, o que não me sai da cabeça é uma frase de Rui Rio, presidente do PSD, sobre a comunicação social. Rui Rio tem claramente um problema com a comunicação social livre, quando diz, e isto é uma provocação, porque ele sabe que quando diz isto está a fazer uma provocação, quando diz que as empresas de comunicação social são empresas iguais às que fabricam móveis, sapatos e têxteis. Pois eu não conheço um direito constitucional a usar sapatos em lado nenhum, ou o direito constitucional em fabricar sapatos. Aqui, neste caso, não é usar sapatos. É que ainda por cima depois usam um argumento ainda mais torcido do ponto de vista político, que é simpático dar dinheiro à comunicação social porque o governo precisa deste setor para passar a mensagem. Ora, não é o governo que precisa deste setor para passar a mensagem, é o Dr. Rui Rio que precisa deste setor para passar a mensagem quando quer fazer oposição ao governo, ou quando não quer fazer oposição ao governo, ou quando quer estar calado também, para as pessoas saberem que ele está calado, para as pessoas poderem escrutinar os poderes públicos. Eu já não vou para a questão formal de ser um direito constitucional a liberdade de expressão, a liberdade de informação e ser um dos pressupostos de uma democracia haver uma imprensa livre e incomparável à indústria de sapatos. Isto demonstra simplesmente que o Dr. Rui Rio
tem uma visão da democracia e, sobretudo, de uma liberdade importantíssima em democracia, que é o da comunicação social, muito parecida a outras pessoas que são muito pouco recomendáveis, como o Sr. Trump, como o Sr. Orban, como existe na Polónia. Eu estive há pouco tempo em Bruxelas, numa reunião em que estavam jornalistas de todos os países, e fiquei muito impressionado com os jornalistas de Malta. Havia um jornalista da Polónia que andava a perguntar a todos os jornalistas como é que era o serviço público de televisão, porque havia problemas gravíssimos na Polónia. Os jornalistas húngaros, então, esses coitados nem sequer vivem noutro mundo, numa verdadeira ditadura. E em Portugal temos o líder do maior partido da oposição a defender posições que vão muito nesse sentido, e é uma pena. Eu diria que quem fala assim, Vítor Matos, não é sapateiro. E o Dr. Rui Rio acha mesmo que os jornalistas são uma bota apertada. Isso a gente já tinha percebido. Não podia terminar melhor. Era o que eu gostava de ter dito, Ângela. Terminamos aqui esta comissão política com a edição multimédia da Joana Beleza e a ilustração do Tiago Pereira Santos, e acabamos com esta banda sonora dos Blondie. Call me, telefona-me, Centeno, vá lá. Eu digo a toda a gente que não me ligaste.